Hoje o desafio é sobre o livro de Esther. Estão preparados? Então vamos começar! Pergunta 1. Qual era o outro nome de Esther? Vasti, Ruth, Edira ou Hadassa? Tempo para pensar. Resposta correta. Hadassa. Esther capítulo 2, versículo 7. Pergunta 2. Quem criou Esther? Ismael, Mardoqueu, Assuero ou Amã? Tempo para pensar. Resposta correta. Mardoqueu. Esther capítulo 2, versículos do 5 ao 7. Pergunta 3. De que tribo de Israel era Mardoqueu? Judá, Levi, Benjamim ou Gade? Tempo para pensar. Resposta correta. Benjamim. Esther capítulo 2, versículo 5. Pergunta 4. Qual o parentesco de Esther com Mardoqueu? Sobrinha, prima, filha ou enteada? Tempo para pensar. Resposta correta. Prima. Esther capítulo 2, versículo 7. Pergunta 5. Onde vivia Esther? Suzã, Belém, Naim ou Galileia? Tempo para pensar. Resposta correta. Suzã. Esther capítulo 2, versículos do 5 ao 7. Pergunta 6. Quem era o pai de Esther? Egar, Teres, Abiail ou Zetar? Tempo para pensar. Resposta correta. Abiail. Esther capítulo 2, versículo 15. Pergunta 7. Qual o nome do rei que fez Esther rainha? Assuero, Nabucodonosor, Davi ou Ciro? Tempo para pensar. Resposta correta. Assuero. Esther capítulo 2, versículo 16 a 17. Pergunta 8. Qual o nome da rainha que negou-se a atender à ordem do rei Assuero, que era seu marido? Esther, Vasti, Ruth ou Jezabel? Tempo para pensar. Resposta correta. Vasti. Capítulo 1, versículos do 10 ao 12. Pergunta 9. Quantas moças foram entregues à rainha Esther? 5 moças, 6 moças, 7 moças ou 8 moças? Tempo para pensar. Resposta correta. 7 moças. Capítulo 2, versículo 9. Pergunta 10. Por que Esther não revelou que era judia? Esther tinha vergonha. Esther não sabia que era judia. Esther prometeu ao seu pai. Ou Mardoqueu mandou Esther não revelar? Tempo para pensar. Resposta correta. Mardoqueu mandou Esther não revelar. Esther capítulo 2 e versículo 10. Pergunta 11. O que Esther enviou a Mardoqueu? Joias, comidas, ouro ou roupas? Tempo para pensar. Resposta correta. Roupas. Esther capítulo 4, versículo 4. Pergunta 12. Quem planejou matar os judeus? Armona, Atá, Amedata ou Amã? Tempo para pensar. Resposta correta. Amã.
Esther capítulo 3, versículos do 6 ao 13. Pergunta 13. Qual foi o preço prometido por Amã para matar os judeus? 5.000 talentos de prata, 10.000 talentos de prata, 20.000 talentos de prata, ou 40.000 talentos de prata? Tempo para pensar. Resposta correta: 10.000 talentos de prata. Esther capítulo 3 e versículo 9. Pergunta 14. Qual presente Amã recebeu do rei, como sinal de autoridade? Um anel, um brasão, uma espada ou uma taça? Tempo para pensar. Resposta correta: um anel. Esther capítulo 3, versículo 10. Pergunta 15. Qual a última frase que Esther mandou dizer a Mardoqueu, antes de conversar com o rei? Deus está do nosso lado. Deus te proteja. Se perecer, pereci. Ou se for da vontade de Deus, viveremos. Tempo para pensar. Resposta correta: se perecer, pereci. Esther capítulo 4, versículo 16. Pergunta 16. Quantos dias Esther esperou antes de falar com o rei? 3 dias, 4 dias, 6 dias ou 7 dias? Tempo para pensar. Resposta correta: 3 dias. Esther capítulo 4, versículo 16. Pergunta 17. O que o rei Assuero disse que daria para Esther? Qualquer coisa que ela pedisse. Até metade do seu reino, terras e riquezas, ou liberdade para voltar para seu povo. Tempo para pensar. Resposta correta: até metade do seu reino. Esther capítulo 5, versículo 3. Pergunta 18. Que pedido fez Esther ao rei durante o banquete? Que poupasse sua vida e a de seu povo. Que matasse Amã. Pediu metade do seu reino, ou riquezas e terras. Tempo para pensar. Resposta correta: que poupasse sua vida e a de seu povo. Esther capítulo 7, versículo 3. Pergunta 19. Como morreram Amã e seus 10 filhos? Foram enforcados? Foram apedrejados? Foram jogados na fornalha? Ou foram jogados na cova dos leões? Tempo para pensar. Resposta correta: foram enforcados. Esther capítulo 7 a 9. Pergunta 20. Como se chama a festa judaica que lembra a história de Esther e a salvação do povo judeu? Páscoa, pureza, purificação ou Purim? Tempo para pensar. Resposta correta: Purim. Esther capítulo 9, versículo 26. Então, conseguiu acertar mais de 10 perguntas? Parabéns! Não se esqueça de colocar nos comentários quantas respostas você acertou. Ajudem a divulgar o nosso canal, se inscrevendo, deixando seu like e compartilhando com os amigos, para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe você e sua família.